Fala, meus amigos, Rafael Mandarino da Jerusalém Brasil. Tô aqui com a Camila, pessoal, tudo jóia? beleza, pessoal. Vamos lá. Hoje foi um dia, na verdade nem hoje, né? A semana foi uma semana daquelas até agora, né? E tudo aconteceu meio que ao mesmo tempo. Hoje a gente teve petróleo furando mais uma vez os US$ 100, trigo disparando para as máximas, né? Temos um alerta aí de geada no sul, Emirados Árabes saindo da OPEC, tá? Então a gente vai contar isso aí em menos de 10 minutinhos. Fica ligado e a gente vai dizer exatamente o que muda na sua decisão de venda, não é isso, Camila? Isso mesmo, Rafa, vamos lá. Então vamos lá, vamos sim. Bom, o que a gente tem? O que dominou o mercado hoje? O Trump ele rejeitou a proposta de paz do Irã, tá? O Irã ofereceu reabrir o Estreito de Hormuz, mas quis adiar a discussão nuclear. O Trump ele não aceitou, ele não vai dar o braço a torcer, ele quer um acordo completo que inclua o programa nuclear de fato. Qual é o resultado prático? O Estreito de Hormuz segue fechado mais uma vez, né? Continua aí, acho que para o terceiro mês já. Dados de navegação mostram que pelo menos 6 petroleiros iranianos tiveram de retornar, porque não conseguiram passar. Isso não é teoria, é disrupção logística real. E isso cada vez mais vai pesar nessa conta para frente. Tá? Petróleo US$ 100 o barril da TI, tá? Pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia, o Brent a 108. Tá? A Polymarket dá apenas 47% de chance do conflito terminar até 30 de junho. Tá? Mas a gente tem uma notícia que passou despercebida hoje, talvez a mais importante no médio prazo. Os Emirados Árabes saíram da OPEC. Tá? Isso significa, na prática, menos disciplina de oferta de petróleo, governança do cartel está fragmentado, e isso não derruba o preço amanhã, mas com certeza muda toda uma estrutura, né, do mercado de energia. Tá? Então, 3 canais chegam no agro brasileiro. Primeiro, frete, petróleo mais caro carece bunker e diesel. Quem está no Centro-Oeste já paga isso no mês, obviamente, a gente já vê isso descontado no preço. Segundo, câmbio, a energia mexe com a inflação global, mexe com política de bancos centrais, fluxo de capital, tudo isso deságua, obviamente, no câmbio, no dólar, principalmente falando. Tá? E terceiro, os fundos. Mercado de energia menos previsível significa fluxo especulativo mais nervoso, mais volátil. E como a soja, milho e petróleo dividem parte do mesmo dinheiro, vamos colocar assim, o que aconteça, o que vai acontecer, vamos dizer assim, para o Brent, transborda, obviamente, para Chicago, transborda para as commodities como um todo. Tá? Então, o mercado não é uma catástrofe, mas é o oposto. Vai ter mais volatilidade. Pode a gente ter mais janela de boas vendas, mais oportunidades, só que curtas, Então, quem tiver preço, quem estiver fazendo o dever de casa, e estiver observando, todos os componentes, câmbio, olhando para a logística também junto, com um plano muito bem definido, vai capturar, e quem reagir no susto vai acabar perdendo uma excelente oportunidade, Exatamente, Rafa. E uma outra visão, que a gente está enxergando aqui, que é um ângulo que quase ninguém no Brasil está acompanhando, mas que vai impactar o preço, por exemplo, do óleo de soja também, Já falando aí do mercado, do mercado de soja e também do mercado de milho, A demanda de milho nos próximos meses. São basicamente três forças que estão colidindo aí no mercado americano de biocombustíveis. A política de biocombustíveis, a política comercial e a geopolítica. E o óleo de soja é onde as três se encontram. Então, um resumo, assim, do que está acontecendo. O crédito antigo, o 40A expirou, no lugar dele veio o 45Z, que penaliza biocombustíveis de origem agrícola, mas as emendas de Trump reverteram isso, Ou seja, elas retiraram a penalidade de mudança do uso do óleo, do uso do solo, desculpa, e restringiram as importações de matéria-prima de fora dos Estados Unidos. Então, resultado, o óleo de cozinha usado importado perdeu competitividade. Então, os O Yuko, biocombustíveis da de China, soja... Oi, Rafa, desculpa. O Yuko, lá da China, o óleo de cozinha usado, Exatamente. Então, esse óleo de cozinha importado, ele perdeu uma certa competitividade, Então, os biocombustíveis de soja, eles voltaram ao jogo, E aí, essa nova RVO de 26, 27, a obrigatoriedade da mistura está mandando volumes recordes aí de demanda para o óleo de soja. Então, isso se soma à tarifa de 50% sobre o sebo brasileiro, que zerou os embarques para os Estados Unidos. E aí você tem um cenário onde todo o peso da demanda de biodiesel americano cai sobre o óleo de soja doméstico, ou seja, mantendo aí um piso.
E por isso, o que isso importa, né, para o produtor? Porque o óleo de soja em alta aumenta as margens e esmagamento nos Estados Unidos e no Brasil. Né? E no Brasil, a proposta de elevar a mistura de etanol anidro para 32%, né, o E32, já cria uma demanda adicional aí de 1,68 bilhões de litros. Né? Então, milho como matéria-prima do etanol já representa 35% da produção brasileira, né? E esse dessa semana, né, como fonte da ANP. Então, a competição por milho entre ração, exportação e etanol vai se intensificar e isso sustenta o preço doméstico, né, mesmo quando a gente vê esses preços caindo em Chicago. Exatamente. E vale também dizer que esse relatório Plus, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, né, principalmente para assinantes, né? Então, se você não é assinante, por favor, clica já, se cadastra para começar a acompanhar tudo isso, tá? Bom, somado a tudo isso que a Camila disse, eu acho que vale a gente trazer os mapas climáticos, né, e olhando principalmente para o mapa de umidade de solo hoje, né, olhando para o subsolo, né, a gente tem, né, principalmente olhando para o cenário como um todo, à sua esquerda, né, esse mapa à esquerda, a gente vê em laranja e vermelho escuro no centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, porções da Bahia, do Tocantins, né, um déficit de bem expressivo, né, vamos colocar assim, no desvio aí da escala, né, então a gente não tem água em camadas profundas, mesmo que a gente tenha chuvas esporádicas, a água precisa primeiro repor umidade capilar antes de chegar na raiz, né? Então a gente tem todo um cenário aí para frente que pode, né, continuar com toda uma zona de calor que permanece, principalmente olhando para Goiás e Mato Grosso do Sul como ponto focal, olhando para o safrinha e principalmente focando na safrinha de fevereiro, a gente está vendo uma safrinha em enchimento de grãos, estágio mais sensível. Tá? Então, a cada dia acima de 35 graus, sem chuva, pode reduzir a produtividade aí de 2 a 5% de forma irreversível. A gente está vendo pontos verdes aí no Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, né, com umidade acima do normal. Mas aí vem um segundo problema. Antes da gente mudar esse nosso só gráfico, tá, Camila? Mas é só pontuar aqui justamente que a previsão de chuvas para o centro-oeste, no gráfico da direita, onde está nesse círculo branco aí, você pode olhar que são chuvas em termos percentuais do que seria normal para o momento, né? No comparativo que a gente vê para o sul do país, verde, e no centro-oeste bem abaixo, tá? Mas voltando a falar do sul, a gente tem um alerta para geada, esse é o ponto, é o segundo problema que a gente tem. Então, massa de ar polar avança sobre o Rio Grande do Sul, sobre Santa Catarina. Porto Alegre pode bater 9 graus na mínima, no dia mais frio do ano, ainda, né? Obviamente não chega o ponto de geada, mas o alerta já começa a ser emitido. Né? Curitiba com máxima de 18 graus, Serra Catarinense tem risco de formação de geada, sim, tá? E a gente pode ver, obviamente, isso afetando diretamente a implantação do trigo de inverno e a aveia no sul. Tá? Então a gente tem que monitorar a cada 48 horas da agora para frente para a gente conseguir avançar aí e tomar a melhor decisão com relação à sua gestão disso aí também. Agora, vamos pensar o seguinte, né? O nosso cenário base, a gente está olhando com 60% a 70% de probabilidade, perda de 15% a 25% no potencial produtivo, tá? A gente está falando de um equivalente de 13 a 23 milhões de toneladas sobre a projeção da Conab, né? Então, de uma forma geral, a gente vai acompanhar esse clima, tomando como verdade ele de 2 em 2 semanas, tá? E a gente vai estar voltando sempre com novos vídeos aqui para você, né? Camila, o que o gráfico do preço está contando para a gente diante de tudo que a gente está vendo com relação ao clima aqui? Exatamente, Rafa. Esse gráfico, né, o índice CPE de preço de milho no Brasil em dólar por tonelada, né, linha vermelha. Repare, a gente está em torno aí de 220 a 230 dólares por tonelada. E o nível mais alto para essa época do ano, esse é o nível mais alto, na verdade, para essa época do ano, que a gente vê desde 2022. Então, quando o trigo ucraniano saiu do mercado, né, e o milho brasileiro virou aí o fornecedor de última instância, né? Então, esse é o cenário que a gente tem. Mas, diferentemente de 2022, quando o preço disparou acima dos 340, né, em 2026, o mercado fica contido, né? Em 2022, né? Hoje o mercado está mais contido, exatamente. Isso, exatamente, ao contrário. Por quê? Porque os estoques globais são recordes, né? E a Argentina está entregando aí uma safra enorme, né? Entre 52 e 67 milhões de toneladas, dependendo aí da fonte que você consultar. Então, o milho brasileiro, ele está espremido, né, entre duas forças. De um lado, o safrinha em risco, né? Esse gráfico aí do Condições das Lavouras do Paraná, que a gente está mostrando, aí a gente está analisando. E do outro, a oferta global, né? Impede aí um rally expressivo. Então, o resultado, a gente enxerga aí que R$65 por saca no CPE como suporte técnico, né? Então, o fechamento abaixo abre uma nova rodada de pressão. E vale a gente colocar rapidinho, Camila, também a questão é que 67 é piso, né? Então, como suporte, a gente
deve colocar isso como uma gestão e a tomada de decisão tem que ser em cima desse 65, ou seja, qualquer volume acima disso aí, lógico, calculado, preço paridade para sua base, né, e tudo mais, mas qualquer preço acima disso vale a gente começar a remunerar e vale, obviamente, também fazer conta em relação à produtividade projetada diante dessas possíveis perdas aí para frente. Isso mesmo, Rafa. E outra coisa, né, que a gente está vendo aí no dia de hoje, um dia muito eufórico, né? Então a gente está alertando, né? Cuidado com essa euforia. Hoje o trigo subiu mais de 3%, né? O Kansas aí, julho perde de $7, né? Enquanto Chicago, julho, acima dos 6,50, que é um volume impressionante, né? 108 mil contratos até o meio-dia de hoje, né? Mas esse trigo KC, ele está em sobrecompra, né? Pela primeira vez desde março. E em março, o que veio depois foi uma correção aí de 40 centavos. E tem um dado que é, assim, importante, né? Que é o prêmio FOB do trigo americano sobre o trigo russo, que chegou aí a $73 por tonelada, né? Então, esse trigo americano a $310, enquanto o trigo russo a 237. Então, nesse nível, o trigo americano já não é tão competitivo, né? A gente aqui da GResource Brasil projeta que não vai começar a falar de importação de trigo europeu nos Estados Unidos, né, nesse primeiro momento. Então, isso é um teto natural que a gente está enxergando. Para o produtor brasileiro, a leitura é: se a Argentina mantiver uma boa safra, você está protegido, digamos assim, no curto prazo. Né? Mas qualquer deteriorização climática, né, na porção sul ali dos Estados Unidos expõe o preço, né, da farinha, do pão e a pressão inflacionária direta. Exatamente, Camila. A gente tem ali, talvez no Kansas, essa geadinha que aconteceu nas últimas semanas, né? O milho aqui no Brasil que está começando a ser estressado com relação à produtividade, né? Milho CPEA na casa dos 65, né? Como a gente disse, é um suporte. A gente acredita que tem que aproveitar os ralis. Safrinha está em risco real, de fato, né? Isso sustenta, tá? Mas a gente projeta aqui a safra brasileira, por enquanto, em 135 milhões de toneladas de uma forma total, né, mesmo com as perdas, tá? Então, não é pânico, é gestão que a gente está pedindo para vocês. Soja, colheita praticamente caminhando para o fim, projeção de 182,5 milhões de toneladas como uma média dos melhores, né, das melhores indicativos. Lógico que tem gente muito abaixo, mas está fora a nossa visão, tá? E os prêmios, obviamente, em Paranaguá Firmes, né? Existe demanda, tá? Mesmo que a gente veja bases enfraquecidos, né, margens comprimidas aí do produtor, a recomendação da GeoSource é clara: avance nas vendas, principalmente quando a gente tiver alguma alta estratégica, e o momento de você aprender de fato a fazer uma venda pelo componente é ontem, não é mais hoje, tá? Então, o viés é baixista, obviamente, que a gente continua olhando para o que vem, né, de uma sustentação aí da produção global, né? O câmbio, a gente olha, né, hoje a 4,98, a Selic pode cair na super quarta, tá? E obviamente que a gente ainda tem o carry trade que sustenta o real, né? Mas com o Hormuz fechado, tá? E a gente vê a saída aí dos Emirados Árabes da OPEC, a volatilidade do câmbio vai ser estrutural, tá? Não pontual. Então, a gente recomenda também que você faça hedge com o câmbio, tá? E a frase que eu quero que você leve desse vídeo, principalmente: gestão de risco deixou de ser luxo de grande produtor, tá? É condição de sobrevivência de margem. Agora para frente, acabou essa questão. Você tem que aprender a fazer gestão de risco. Não é isso, Camila? É isso mesmo, Rafa. E como fechamento, né, só a gente retomando aí quais são os principais catalisadores que a gente vai acompanhar a partir de agora. Amanhã, super quarta, vai trazer uma definição aí de câmbio. Dia 12 de maio temos relatório WOSD, né, com as primeiras estimativas oficiais aí da nova safra. Cúpula Trump e Xi Jinping em maio, né? Também acho que, se não me engano, é dia 14 de maio, pode destrancar compras chinesas de soja dos Estados Unidos, tá? E os próximos 15 dias são, na prática, os últimos dias de formação produtiva do milho safrinho. Então, a gente vai estar acompanhando o clima muito fortemente a partir desse momento, tá bom? Então, vamos acompanhar, lembrando que, além do relatório que a gente vai estar deixando aqui no link da descrição do vídeo, você consegue facilmente acessar nossos relatórios completos através desse QR Code, tá bom, pessoal? Não perca tempo, a hora é agora. É isso, Rafa? É isso, valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Até.